Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar aqui, né? Passamos o mês de janeiro um pouquinho ausente da igreja. Esse ano de 2025 a igreja vai funcionar bem diferente, irmãos. Os irmãos têm 3 pastores aqui na igreja e a gente está trabalhando. Mas nesse ano Deus derramou uma unção sobre cada um para trabalharmos em áreas diferentes na igreja. O pastor David vai cuidar mais da área pastoral da igreja, visitar os irmãos, cuidar dos irmãos, treinar os diáconos, vai fazer essa função pastoral. No caso, a pastora, ela vai se dedicar à área da intercessão, libertação, oração da igreja. Ela vai trabalhar nessa área. E eu vou trabalhar nas ruas da igreja, né? Eu vou trabalhar com casa de paz, com células, ganhando alma, implantando igreja, implantando pontos de pregações. O que nós vamos estar fazendo? Implantando em vários bairros, locais onde nós vamos toda semana estar pregando. Essa semente nasce uma família, outras, aí vem uma congregação, em breve uma missionária. E eu vou precisar, depois que se tornar uma congregação, vou precisar de você para estar assumindo aquela obra, e eu vou a outras. Então a igreja, nós vamos estar trabalhando nesse pé, 3 pastores trabalhando em áreas diferentes, e isso a igreja só tem a ganhar. Amém, irmãos? Hoje eu quero falar com o seu coração. Quero falar de uma família, porque nesse mês de fevereiro nós estamos com ativação profética o ano inteiro. Mensagem sobre isso, conferência, tudo sobre ativação profética. E hoje nós vamos estar iniciando fevereiro falando sobre o chamado de um profeta. Chamado de um profeta. Como que é um chamado de um profeta? Sabia que você pode ser um profeta e você não sabe ainda? Lá atrás, no Velho Testamento, um homem casou com uma mulher e eles tiveram filhos. Tiveram uma menina, depois tiveram um outro rapaz, e quando tiveram uma criança novinha, houve uma grande perseguição, houve um massacre de todos os meninos. Eles não queriam que o povo de Israel crescesse e começaram a matar as crianças. Mas a mãe, quando olhou aquela criança, e mãe é mãe fica apaixonada pelo filho. O que a gente não faz? Quem aqui às vezes não deixou de comer para poder dar para o filho? Ou às vezes ficou sem alimentar para poder estar deixando que o seu filho não ficasse com fome. E aquela mãe começou a ver que a situação estava muito complicada. Todas as outras vizinhas tinham perdido seus filhos, chegavam e matavam as crianças, porque naquele período o menino não podia sobreviver. E no meio daquele caos, daquela calamidade, aquela mãe teve uma brilhante ideia: vamos fazer um bercinho, vamos juntar ele com barro e vamos proteger para que ele flutue, e vamos colocar esse menino no rio. E aí, minha filha, você vai olhando para onde esse cestinho vai dar. E aquela mãe, acredito que foi muito difícil, né? Imagina essa situação, você como mãe colocar o seu filho tão amado. Ela conseguiu esconder durante 3 meses, mas não deu mais. Ela não sabia qual seria o futuro daquele menino, tão bonitinho, chorando dentro daquele barquinho. Ela não sabia o que ia fazer, mas não tinha como. Se pegassem com ela, ia matar. E antes de chegar na casa dela, ela pegou, colocou aquela criança e empurrou o rio abaixo. E a correnteza foi levando aquela criança, que chorava naquele barco, naquele berço, que batia para cá, batia para lá.
E foi indo até a mãe perder de vista. Mas a irmã foi vendo o destino daquele barco, sem saber, querido, o que ia acontecer. Deve ter naquele momento lá, eu e você, nós pedimos: Senhor, proteja, Senhor. Guie, Senhor. Guie nosso filho. Não tem mais como fazer nada por ele. E eu quero dizer, querido, às vezes a gente mantém os filhos nas mãos, mas tem momento que os filhos fogem de nossas mãos. E você só pode colocar uma mão na mão de Deus. Deus, eu não posso estar indo onde meu filho está, mas o Senhor pode. Deus, eu não posso estar mais amamentando, não posso mais estar cuidando, mas o Senhor pode. Porque Deus vai onde eu não vou, Deus vai onde você não pode ir. Deus pode tocar onde você não pode tocar. E assim é a história. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e levantasse as suas mãos e pedisse para Deus tocar em algum filho que está longe de você. De repente tem uma filha que Deus vai livrar agora. De repente Deus vai acontecer algo agora, mas Deus vai enviar um livramento porque você colocou na mão dele. Você tem coragem de colocar teu filho na mão de Deus? Você tem coragem de falar assim: Senhor, eu estou entregando meu filho nas tuas mãos, eu estou entregando a minha filha nas tuas mãos. Você pode fazer isso? Então diga: Senhor, eu quero entregar meu filho nas tuas mãos. De hoje em diante eu não tenho mais o controle, mas o Senhor tem. O Senhor pode ir onde eu não posso. O Senhor pode tocar onde eu não posso tocar. Deus pode mudar hoje a vida e o destino de alguém. Se você crê, diga amém. A irmã ficou olhando. E de repente a correnteza levou. Justamente na hora que ele estava dentro do rio, deu um calor numa princesa. E ela chamou suas súditas e falou assim: eu estou com calor também, eu estou com calor, eu vou tomar um banho. Ela poderia tomar banho a qualquer hora, mas deu uma vontade divina. Imagina só, Deus olhando a mãe, sofrendo, colocando a criança naquele rio, poderia afundar, poderia morrer afogada a criança, ela não tinha mais o controle, a irmãzinha estava vendo para onde a criança ia ir, e Deus olhou assim à frente no rio, e viu lá dentro de um palácio uma princesa, e falou assim: soprou no dela, vai tomar banho, minha filha. E ela sentiu o calor, e falou: vou tomar, chamou da toalha, vou tomar banho. Quando ela entrou dentro do rio, lá veio pertinho com alguém chorando. E chorava, e chorava, e chorava. Quando ela olhou, falou: olha, é um dos filhos dos hebreus. É um dos filhos dos hebreus que está aqui. Ué, todos os outros foram mortos. O meu pai matou todos os outros, mas eu gostei desse. Esse vai viver. Quando ela tirou ele do rio, ela falou assim: mas eu não sou mãe, eu não posso amamentar. E ele quer, a criança quer seios, ela quer mamar. Aí chega a irmã dele: olha, eu conheço uma senhora que pode amamentar com a senhora. Ela só não falou que era a mãe dela. Estratégia de Deus. Então chama essa senhora. E lá chega a mãe daquele menino, com os peitos cheios de leite. Tinha acabado de mamar antes de colocar naquele barquinho. Aí chega assim e falou assim: olha, a senhora pode cuidar dessa criança? Ela não disse que era filha dela. Posso. Então a senhora vai receber salário para poder cuidar dessa criança. Leva, olha, na tua casa vai ter tudo quanto é alimento por causa dele. Por causa dele não vai faltar alimento na sua casa, não vai faltar água, não vai faltar leite, não vai faltar carne. Na tua casa vai ser farta por causa dele, porque eu sou a rainha. O meu pai está matando, mas quando chegar o soldado lá, fala: esse aqui é protegido da rainha. E ninguém vai poder tocar nesse menino. E lá foi a mãe, que estava escravo, com dificuldades de manter aquela criança, com dificuldade de se alimentar, além de
poder cuidar do filho, vai ter salário para cuidar do próprio filho e tudo de bom. Ela olhou para aquela criança e falou assim: Senhor Deus, por um tempo eu perdi o controle, mas o Senhor me trouxe de volta. Quando o teu filho ou alguma situação sai do teu controle, entrega na mão de Deus que Deus traz de volta para a sua. Quem crê nisso, irmão? Quem está entendendo? Essa palavra é para você, é para mim. Aí, querido, naquele momento ali, aquele menino começou a crescer. E quando ele era pequenininho, ele estava ali, mas tinha que estar sempre se apresentando para a rainha. E a rainha falava assim: esse aqui é meu filho. E o sanguinário que matou todas as crianças, se é teu filho, é meu neto. Um menino chamado Moisés cresceu nisso. E a mãe falava assim: filho, deve ter contado, filho, quando você era pequenininho aconteceu isso, você é meu filho verdadeiro, você não é filho dela não, mas Deus fez com que um caminho torto se tornasse direito. Deus fez com que aquilo que seria a nossa morte virou a nossa sorte, virou a nossa alegria. E Moisés foi crescendo como um príncipe da vida. Mas ele não sabia o destino da sua vida. Ele sabia que tinha sido privilegiado numa geração que fazia parte da idade dele, que todos foram mortos, todos foram sacrificados. Só ele permaneceu. Mas estranho pensar que a vida foi seguindo, ele comendo do bom e do melhor, já estava grande. E um dia ele foi ver uma briga e quis defender, e acabou matando o egípcio. No outro dia ele foi tentar defender e falou assim: quem é que te colocou juiz entre nós? Vai querer me matar como matou aquele egípcio? E ele ficou com medo. E Moisés perdeu tudo. Perdeu tudo, mas por um propósito de Deus. Quando ele escapou, agora estou livre. Longe do pai, longe da mãe, porque de todos os escravos do Egito, do povo dele, ele era o único que estava lá no Egito que não era escravo. Moisés nasceu na escravidão, mas nunca foi escravo. Se casou, a vida foi seguindo. Um profeta sem saber que era profeta. Tinha uma deficiência no falar, não era perfeito, mas gaguejava. Até chegou um momento que ele estava pastoreando a ovelha do seu sogro. Só que lá naquele monte tinha alguém esperando ele. Ele teve a sua experiência. Ele viu uma sarça, um mato seco, pegando fogo, mas o fogo não destruía aquele mato. E ele, como curioso, estudado nas ciências do Egito, viu muitas coisas acontecer lá, porque na época do Egito até a cirurgia na cabeça se fazia, em crânio, quando eu estudei. Só que não sabia se a pessoa sobrevivia, mas faziam cirurgias. Então Moisés foi curioso. Quando ele chegou dentro daquele fogo, alguém chama o nome dele: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é a terra santa. Moisés ficou com medo. Aí Deus se apresentou: eu sou o Deus do teu povo que está lá. Eu tenho ouvido o clamor do teu povo. Eu tenho ouvido o sofrimento dele, gemido. Só que ele não falou assim lá atrás, quando Abraão estava caminhando com Deus. Deus falou assim: olha, seus descendentes vão ficar 400 anos escravos, mas eu vou mandar um remidor, eu vou mandar um libertador. Só que Moisés nem era nascido quando isso. Você sabia que promessas foram feitas na tua vida antes de você nascer?
Você não é qualquer um. Você não é uma pessoa desprezada. Eu sei que às vezes a tua vida pode não ter começado muito legal. Às vezes as suas memórias são memórias tristes, de um passado triste. Lembra lá atrás? Lembra das dificuldades que você viveu, das coisas que você atravessou, e hoje você está aqui. Mas só que Deus tem projetos. Deus tem projeto para pessoas que não acreditam nela mesma. Deus tem projeto para pessoas que tiveram um início muito difícil. De repente você vive algo difícil até hoje, mas Deus está olhando tudo. E é nesses momentos que você está vivendo que tudo vai mudar. Essa noite pode mudar. Essa noite pode ser diferente. Essa noite Deus pode te visitar e se revelar e falar assim: olha, tem uma necessidade e eu preciso de você. Eu pergunto, Deus pode contar com você? Deus pode contar contigo para mudar alguma realidade? Deus pode contar contigo para mudar algo dentro da sua família? E de repente ali, Deus falou assim: olha, estou sentindo, levanta, porque você vai me representar, irmãos. Pense em tudo que um homem não queria. Os projetos de Moisés: nunca mais voltar para o Egito. Os projetos de Moisés: nunca mais quero ver família. Os projetos de Moisés: quero criar minha família, quero ter meus filhinhos, você aqui, vou cuidar das coisas do meu sogro, vou herdar isso daqui. Esses são os projetos que eu tenho. Você às vezes está cheio de planos, e eu também, e trilhando a sua vida dentro dos planos que você escreveu, que você escreveu. Ah, eu gosto de fazer isso. Essa é minha praia. Eu quero isso. Eu vou fazer. Irmãos, Deus muda o rumo da nossa história. Quem está no controle não é você. Pode seguir do jeito que você quer, mas no momento certo Deus muda tudo. Seria muito cômodo ele ficar dentro daquele palácio, mas ele nunca mais queria voltar para lá. E Deus fala assim: vai enfrentar o seu medo. Meu profeta vai ter que passar no estado de enfrentar o teu passado e voltar no Egito. Eu sempre fugi do Egito. Eu não era bem quisto lá no Egito. E Deus falou assim: é lá onde estão esquecendo, é lá que queriam te matar, é lá de lá que você fugiu, é de lá que você nunca mais quer voltar, é para lá que eu te envio. Tem um povo meu que eu vou te usar como uma voz profeta. Porque quando Deus se revela a nós, nós nos tornamos profetas. Você é um profeta, você não tem dimensão daquilo que você representa. Quando você fala coisas acontecem, porque você é um profeta. E ele foi ali. Aí eu estava até rascunhando aqui. Abre no capítulo 14, mas eu estava lendo em Êxodo capítulo 14. Mas antes de chegar no 14, dá uma abridinha no 13, versículo 17, olha só. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Vou falar aos irmãos, né? Aí ele diz assim: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, torne ao Egito. Mas Deus fez rodear, versículo 18 do capítulo 13, Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés o osso de José consigo, porquanto havia estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Eu não vou estar vivo quando isso acontecer,
mas eu quero entrar na terra prometida também. Os meus ossos vão para a terra prometida. Capítulo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Queridos, a mensagem de hoje é: levanta-te, profeta. Deus quer que você, como profeta, se levante. Você pode dizer assim: eu sou um profeta? Então diga assim: eu sou um profeta. Fala 3 vezes para você acreditar. Diga assim: eu sou um profeta. Vamos lá, vai lá. Eu sou. Não, fala forte, vai lá. 1, 2, 3 e já. Eu sou um profeta. 2, eu sou um profeta. 3, eu sou um profeta. Pai, Filho e Espírito Santo. Levanta-te, profeta. Mas a primeira dificuldade que Deus teve para trabalhar naquele profeta, quando Deus convoca para Moisés ser a voz profética, entenda, irmãos, Moisés com a voz profética, ele conduziu o povo da prisão, do cativeiro para a liberdade. Mas aqui naquele momento, ele enfrentou, a primeira coisa que Moisés, como profeta, teve foi medo do chamado. Eu não sou capaz, eu sou cheio de defeito. Querido, se Deus te escolheu, não se preocupe com o da direita e o da esquerda, não vai pensar em você não. Deus escolheu você, escolheu. Deus escolheu você, está escolhido. Porque tem qualidades que nem você sabe que você tem. Tem unção na sua vida que nem você sabe que você tem. Então quando Deus te chama, você não sabe de nada, mas Deus sabe. Deus está tratando com você daquilo que você vai ser. Sabe por quê? Porque eu tenho aprendido o seguinte: Deus esteve no teu passado, Deus está no teu presente, Deus está no teu futuro. Amém, irmão? Diga assim: Deus esteve no meu passado. Diga isso, querido. Deus esteve no meu passado, Deus está no meu presente e Deus já está me esperando no meu futuro, irmão. Já está tudo preparado. Mas ele teve medo, o chamado e o medo da chamada. Que ele queria fugir, ele estava escondido, ele estava longe da escravidão, mas escravo do seu passado. Essa frase o Espírito Santo mandou escrever. Moisés estava longe da escravidão, ele estava longe lá do Egito, mas ele estava preso no seu passado. Quantas coisas que nos prendem lá atrás. A experiência pessoal com Deus foi libertadora. Ele diz assim: Senhor, olha só, Senhor, eu ouvi o Senhor, eu não morri, porque quem está na tua presença, sem estar preparado, morre. Mas o Senhor falou que eu vou ser um libertador, que eu sou um profeta, mas nada mudou em mim, eu continuo gago. Como que eu vou te representar, gago? Querido, não deixe que o defeito seja um impedimento para você servir a Deus. Não vou na igreja porque eu tenho filho. Cara, os filhos, não há impedimento para quem quer servir a Deus. Amém, irmãos? Não mudou nada. Deus se revela, Deus compartilha com ele os seus projetos e Deus envolve Moisés nos seus projetos. Aí ele tem a resistência ao chamado. Senhor, muito bonito, mas manda outros. E Deus ficou bravo. Quem fez a sua boca não fui eu. Ele perdeu a oportunidade de se curar. Mas ele queria um parceiro. Deus enviou o seu irmão Arão para estar junto, para ser a boca. Olha, ele fala direitinho. Eu falo para você, você fala gaguejando para ele e ele vai falar bonitinho para os outros. Ele vai ser o seu representante. Você vai ser o mediador. Você fala, eu falo para você e você fala para ele e ele fala para o povo. Precisava disso. Mas foi bom para Arão também. Quando ele chega no Egito, a voz profética de Moisés, é lógico que Deus deu sinais a ele que estava com ele. Irmãos, eu quero dizer, preste atenção nos sinais que Deus está dando na sua vida. Vou repetir. Preste atenção nos sinais que Deus tem dado na sua vida. Deus tem agido. Deus tem te dado sinais. Senhor, não vão crer em mim. Joga água, joga a vara virou copo. Olha, joga água, a água virou sangue.
Coloca a mão no teu peito, ficou leproso. E ele colocou de novo, ficou boa. Esses são os sinais. Deus tem dado sinais, né? Tem ou não tem? Deus tem dado sinais que você é profeta. Aleluia. A voz profética, irmão, então chega diante de um líder opressor. Olha, meu Deus, eu conheço Deus, que Deus, estou vendo você. Você pode estar olhando para mim, não crendo no que eu estou falando, mas daqui a pouco meu Deus vai te visitar. Aí vem as pragas incontroláveis. Até onde os magos do Oriente conseguiram lá fazer umas mandingas deles, eles conseguiram imitar, mas por fim não conseguiram. Isso é dentro de Deus. Esses homens são representantes de Deus. Por isso que a voz deles são proféticas. Diante de um povo, e Moisés chegou diante de um povo derrotado. O povo já não tinha mais esperança. O povo estava numa situação humanamente irreversível. Acostumaram a viver com a escravidão. Aí a voz profética, depois que ele sai, para a gente terminar aqui, o povo andou de Cairo, Egito, até o Mar Vermelho. Eles caminharam a pé. Irmãos, eu estive na região. Pensa num calor de 50 graus, Márcio. Seco, sem água. O povo andou 459 quilômetros de onde eles estavam presos até a porta do mar. Quantos quilômetros, irmãos? 459 quilômetros. 459 quilômetros. Daqui a São Paulo, se eu e você fôssemos andar, nós andaríamos 301 quilômetros. Se nós fôssemos mais adiante de São Paulo, em Campinas, onde o pastor David pegou o avião, para Portugal, eles andariam 359 quilômetros. Se fosse mais um pouquinho a Piracicaba, ele andaria 431 quilômetros. De carro é 5 horas e 26 minutos de carro. Se eu e você pegarmos e vamos agora para Belo Horizonte, Belo Horizonte é 450 quilômetros. 450 quilômetros. Daria para andar 5 dias andando, sem parar, andando bem, para chegar em Belo Horizonte. Dia e noite. Imagina esse povo andando no deserto, calor, não dava para parar, irmãos. De dia, aquele sol, Deus colocava uma nuvem. De noite, vinha o frio, Deus colocava uma tocha que aquecia e clareava. Porque o deserto, de manhã, de dia, ele te mata de calor, e de noite te mata de frio. Olha o que Deus faz. Colocava uma tocha de fogo para clarear e dar calor. Quando eles chegaram no Mar Vermelho, o povo do Egito saiu com carros, com cavalos. Aí a corrida já não gasta 5 dias, né? Alcançaram eles. De longe já estavam vendo a poeira do deserto. O povo ficou desesperado. E começaram a falar: aí não disse? Eu achei muito engraçado, irmãos. Porque quando eles chegaram ali, eles falaram assim: aí nós não tínhamos falado para vocês que não é para a gente sair de lá. Eles falaram para Moisés: nós não tínhamos dito que não era para a gente sair de lá. Estava bom lá, estava bom na escravidão. E eles estavam assim, irmão, o mar da liberdade, mas não dava para nadar, não. Eu estava lendo que a profundidade acho que é 400. Eu estava lendo isso. A profundidade, não sei se é 450 metros de profundidade, é coisa absurda, porque fica entre a África e a Ásia esse mar, e é fundo, é 12 mil quilômetros. Como é que vai andar? Como é que vai andar? É 296 quilômetros para atravessar, andando. 256 quilômetros é longe demais. Se São Paulo é 301 quilômetros, imagina um mar para andar. Como é que eu vou andar no mar? Como é que eu vou nadar com todo mundo? Com criança, com gato? Como é que eu vou fazer? Ficar tudo parado ali. Sabe por quê, irmãos?
Porque vai chegar um momento na tua vida que você vai depender de Deus. Você já depende. Para chegar até ali, dependia de Deus. Mas vai ter que ter um milagre para você continuar. Quem aqui já não viveu um milagre? Não é? Quantos aqui já não viveram milagres? Então chegou ali, e aí começaram a falar, e viu o inimigo chegando. E eles não tinham para onde ir. Aí Moisés falou assim: fique quieto. Hoje vocês vão ver o livramento de Deus. Hoje vocês vão conhecer Deus. Sabe por quê? Até aqui eu conduzi vocês. Agora eu não tenho condição de fazer nada. E ele começou a clamar: Senhor, é agora. E aquele zuzuzum, o povo, tudo desesperado: eu vou morrer, os inimigos chegando. Moisés, você é um homem. Irmãos, como é importante você ser profeta. A sua família precisa da sua voz profeta. Você precisa se levantar como profeta na sua casa e profetizar melhorias, e profetizar coisas novas, e profetizar mudança. Dá certo, irmão. Troque a palavra de derrota por palavra de vitória. Esse aí não tem jeito, não tem. Sabe por quê, irmãos? Moisés não sabia que ele tinha sido, a vida dele tinha sido preservada naquele massacre, para que ele preservasse a vida do povo dele. Moisés, levanta aí no lugar mais alto e levanta a corretor, pega esse cajado, toca nessa água. Faz isso, Moisés. Eu quero honrar você, Moisés. Eu quero que o povo veja que eu estou contigo, que eu honro a sua palavra, que eu coloquei o som na tua vida. Eu quero te fazer famoso, Moisés. Eu quero te fazer um homem de Deus. Eu quero te fazer um profeta. Independente dos defeitos que você tem, eu te uso. Eu te uso apesar de você. Só levanta o cajado, fende a água, o resto é comigo. E diz que veio um vento, irmãos, e abriu 296 quilômetros de terra dentro do mar. O muro era feito de água, de um lado do outro. E lá entraram o povo. O povo estava com tanto medo do inimigo que estava chegando, que eles entraram ali sem perceber e foi embora. E foi andando. Quando eles chegaram lá do outro lado, lembra uma coisa: se você como profeta orou para algo acontecer, se você orou para não chover, tem que orar para chover, porque só vai chover quando você orar. Lembra de Elias? O profeta que fez o mar se abrir é o profeta que vai fazer o mar fechar. Não deixa o caminho aberto, porque caminho que Deus abre é para quem Deus quer libertar. É só para quem Deus quer, é só para quem Deus escolhe. Mas eles entraram. Então eu quero, irmãos, nesse momento, eu quero terminar aqui. Você está diante de um mar, e Deus hoje abre. Eu gostaria que você ficasse de pé, fique de pé. Hoje Deus abre um mar diante de você. Você tem duas escolhas: continuar escravo e ficar na dependência do teu passado, ou prosseguir para uma vida livre, mas na dependência de Deus. O que você quer? Feche seus olhos. Pai, nesse momento que nós estamos aqui, teu povo, ó Deus, eu não sei que mar que eles precisam atravessar hoje. Eu não sei o que eles vão precisar abandonar. Às vezes nós precisamos deixar o passado morrer, porque Deus, não foi difícil para o Senhor tirar o povo do cativeiro do Egito, mas difícil para o Senhor foi tirar o Egito de dentro do povo. Mas nessa noite, Deus vivo, tem muita coisa lá no meu passado, e o Senhor está usando essa mensagem, está usando palavras de amigos, está usando palavras de profetas para chegar a esse momento. Irmão, diante de você está um caminho que Deus abre. E se você está entendendo isso, eu quero que você tome uma posição. Ou você fica parado aí e deixa o inimigo te alcançar,
e te levar de volta para a vida antiga? Ou você vai caminhar até esse altar dizendo assim: eu quero a vida nova? E a tua vinda até o altar vai simbolizar a travessia do mar. E quando você chegar aqui, você vai fechar os teus olhos e vai agradecer a Deus pelo passado que ficou para trás e pelo futuro que chega hoje. Deus tem algo extraordinário aqui na frente para você. Pode vir, vem marchando. Você não é obrigado não, mas se quer, você tem duas escolhas: ou fica no teu passado, ou volta para trás, vai comer da comida do escravizador, ou você vai viver na dependência de Deus. Querido, esse caminho que você está chegando aqui, ele é um caminho novo, ele é um caminho de mudança. Mas olha, pensa bem, de hoje em diante tem que ser do jeito de Deus, de hoje em diante tem que ser da conta da vontade de Deus, de hoje em diante é Deus que fala, de hoje em diante você vai falar assim: Senhor, eu vou me calar para te buscar. Quem está entendendo? Chega aqui e começa a glorificar, fala obrigado, Senhor. Quem está entendendo que deixou coisas lá atrás, começa a glorificar. Quem está entendendo que deixou coisas para trás, começa a glorificar. Nova vida, receba uma nova vida em Cristo. Receba, olha, no teu passado, o que falaram que você não ia dar em nada, falaram que você nunca ia conseguir, que você era sempre miserável. Deus está mudando tudo. Tem algo novo para você. Aleluia! Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Você pode falar isso? Cante comigo, vai. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Vem me visitar hoje aqui. Essa é isso. Cante, você que está aqui à frente. Quero conhecer mais de ti. Eu quero conhecer mais de ti. Diga: Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Pastor, eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Pastor Deus, aponta a mão para o povo que está aqui. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Diga: eu quero viver algo novo. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Agora levanta suas duas mãos e nós vamos estar profetizando. Eu, pastor Cris e pastora Cláudia, abençoamos vocês. Que o Espírito Santo do Senhor possa revestir essa nova caminhada, essa nova etapa. Não foi brincadeira você chegar até aqui. Querido, parece uma ilustração, mas não. Deus viu os seus passos até aqui. E nessa noite Ele está mudando a tua história, o teu ministério. Que nasça uma profeta nessa noite. Que nasça um profeta nessa noite. Receba essa unção profética sobre a tua vida. Receba para ministrando. Comece a glorificar a Deus. Receba. Seja batizado com o Espírito Santo e no fogo.